tem esse rótulo, né? O sucessor do Arthur, né? É verdade, Kleber. O Matheus, que surgiu muito bem. O Matheus veio, se não me engano, em abril do ano passado, e na negociação o Grêmio ficava com 10% já dos direitos de vitrina, e no contrato previa que ao final dos 2 anos, em 8 meses de contrato, poderia adquirir 40% e não mais do que isso. E o São Caetano aposta tanto nessa negociação, Kleber e Luciano, que o São Caetano se recusa a conversar sobre um percentual maior. São 40% que estão previstos no contrato, R$700 mil. E na semana passada o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, esteve em Porto Alegre e fechou o negócio com o Grêmio. O Grêmio só não assinou um novo contrato ainda com o Matheus Henrique por receio de que tenha complicações ali na frente, que haja algum equívoco, alguma contestação de algum outro clube. O Grêmio é risco zero, não quer trocar o contrato agora. O contrato atual vai até o 31 de dezembro e a partir do 1º de janeiro já entra em vigor o novo contrato, 4 anos. O Grêmio garante um jogador que, olha, eu não sei se ele joga, possivelmente ele não vai jogar tanto quanto o Arthur, porque o Arthur é fora de série. O Arthur é uma extra classe e não à toa ele chegou no Barcelona e joga como se estivesse em casa. Mas o Matheus Henrique, olha, é de uma turma diferenciada. Esse jogador dá muita dinâmica no meio campo, esse jogador faz o time jogar, ele acelera o jogo, olha, ele dá uma cara diferente pro Grêmio. O Renato ainda não cogita de lançá-lo neste ano, mas eu acho que a partir de janeiro do ano que vem, olha, o Grêmio tem de ser pensado com esse menino no meio campo, sim senhora. Esse não é o sucessor, é de uma linhagem especial de volantes que o Grêmio costumeiramente lança aí. Bom, Leonardo, amanhã tem semifinal de Copa do Brasil. O Palmeiras parece ser o grande bicho papão desse final de temporada. É o time que tem possibilidade de conquistar mais do que um título. Como é que você vê o enfrentamento do Palmeiras com o Cruzeiro, mesmo com a desvantagem que o Palmeiras tem, que perdeu em casa? E o que sai do outro confronto entre Flamengo e Corinthians? Eu acredito, Kleber, que Flamengo e Corinthians, o Flamengo vai fazer valer a sua superioridade. O Corinthians tem muitas limitações técnicas, né? O principal jogador ofensivo do Corinthians, embora o Jadson tenha recuperado um pouco da qualidade dele, mas o principal jogador do Corinthians é o paraguaio Romero. E por aí a gente tem uma ideia. O Corinthians é um time que se defende bem, é verdade. E tem isso no seu DNA. A torcida do Corinthians entendeu que esse é o modelo de jogo do time, que nesse momento em que o Corinthians precisa pagar um estádio que consome R$3 milhões por mês, a saída é se defender muito bem e especular no ataque. E entendendo isso, a torcida viu o time ser campeã brasileira, viu o time ser campeão paulista. Então o Jair